Segunda-feira já começou daquele jeito, hein, torcedor palmeirense? Semana importantíssima para o Verdão, e a ansiedade já tá batendo forte. Não é pra menos. O Palmeiras tem pela frente um confronto gigantesco contra o River Plate, na Argentina, pelas quartas de final da Libertadores. Aquele tipo de jogo que já deixa o torcedor com frio na barriga só de pensar. E olha que não é a primeira vez que esses dois times se encontram em momentos decisivos, hein? A lembrança da última vez ainda tá viva na memória de todo palmeirense, e não custa nada sonhar que a história se repita mais uma vez. A verdade é que quando o Palmeiras cruza com o River em mata-mata de Libertadores, o torcedor já começa a imaginar taça no horizonte. Claro, o desafio é enorme. Jogo fora de casa, clima hostil, pressão total, e um adversário que dispensa apresentações. Mas o Palmeiras vem se preparando, e o desempenho recente dá motivos para acreditar. A vitória sobre o Internacional foi um alívio e, ao mesmo tempo, um sinal de que o time está reencontrando seu melhor futebol. O Verdão aproveitou muito bem a data FIFA para fazer ajustes, recuperar a intensidade e alinhar o posicionamento tático. Foi possível notar um time mais organizado, com triangulações bem executadas, pressão na saída de bola e, principalmente, confiança. E essa confiança vai ser essencial na quarta-feira. A preparação está a todo vapor e o técnico Abel Ferreira ainda tem algumas dúvidas para montar o time titular. A primeira delas é no meio-campo, Andréas Pereira ou Gabriel Menino. O Andréas vem ganhando espaço, mas o Menino fez uma boa partida contra o Inter, inclusive marcando gol. Tirar o cara depois disso é complicado, né? A segunda dúvida está mais à frente, Rafael Veiga ou Maurício? E aí entra a questão da movimentação ofensiva. O Maurício vem ganhando minutos e mostrando que pode ser uma peça diferente, mais leve, mais aguda. Já o Veiga tem experiência, a bola parada, e o histórico em jogos grandes. Facundo Torres, por exemplo, fez um jogo ok contra o Inter, mas ainda não empolga como se esperava. O Palmeiras ainda tem mais duas atividades programadas antes de embarcar para Buenos Aires e encarar esse confronto que promete ser um dos maiores da temporada. E, como se não bastasse a tensão da Libertadores, o Campeonato Brasileiro continua pegando fogo. Ontem, por exemplo, teve aquele jogo que a gente ficou de olho, Juventude contra Flamengo. A expectativa era de que o time gaúcho conseguisse segurar o rubro-negro, mas foi de dar dó. O Juventude mostrou muita limitação, não conseguiu oferecer resistência e acabou sendo presa fácil. O Flamengo venceu, encostou de vez e segue ali na briga direta. Hoje à noite tem mais um jogo que interessa diretamente ao Palmeiras, Bahia e Cruzeiro, lá em Salvador. A torcida alviverde vai ter que dar uma secadinha no time mineiro, porque o Cruzeiro vem logo atrás na tabela com 44 pontos, enquanto o Verdão tem 46. Uma vitória do Cruzeiro hoje pode complicar a situação, então um empatezinho cairia bem demais. Mesmo com jogos a menos, o ideal é manter essa vice-liderança, principalmente porque o Palmeiras vem numa sequência complicada de partidas importantes, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. E falando em torcida, o apoio nas arquibancadas tem sido um diferencial. A venda de ingressos para o jogo de sábado, contra o Fortaleza, já começou desde a última sexta-feira, e tudo indica que o Allianz Parque vai estar lotado mais uma vez. A diretoria acertou ao manter os preços entre R$50 e R$200, com meia entrada disponível em todos os setores. Essa política de preços tem funcionado bem, garantindo estádios cheios, clima favorável e, claro, pressão extra nos adversários. E se o jogo de volta contra o River já promete ser uma loucura, com ingressos um pouco mais caros, é provável que a gente tenha o recorde de público da temporada. A torcida vai comparecer, disso ninguém duvida. Mas nem só de Libertadores e Brasileiro vive o noticiário do Palmeiras. Nos bastidores, o clube continua se movimentando no mercado, mesmo com a janela fechada. A informação que chegou nesta manhã é que o Verdão tem interesse em contar com Gabriel Peck para a temporada de 2026. O atacante, atualmente no Los Angeles Galaxy, se destacou no futebol brasileiro e agora está sendo observado por vários clubes. E o Palmeiras não está sozinho nessa. O Atlético Mineiro, comandado por Jorge Sampaoli, também entrou na disputa pelo jogador. A briga promete esquentar nos próximos meses.
Gabriel Peck é um ponta de origem, daqueles que gostam do mano a mano, de partir para cima e buscar a linha de fundo. Algo que o Palmeiras tem sentido falta em algumas partidas. Facundo Torres, por exemplo, não é exatamente esse tipo de jogador. Ele até tem atuado aberto, mas sua característica natural é mais central, buscando o meio e participando da construção. O Felipe Anderson, do outro lado, também tem caído mais pro centro, o que mostra uma mudança clara na estratégia ofensiva do Abel. Mas ter alguém com o perfil do Peck seria importante para diversificar o jogo e oferecer novas alternativas. É claro que jogar a MLS é diferente de atuar no Campeonato Brasileiro ou numa Libertadores. A intensidade, a competitividade, o nível de exigência são outros. Mas pelo que se tem visto do Gabriel Peck nos Estados Unidos, ele tem sido um dos destaques do Galaxy. Resta saber se essa performance se traduziria bem aqui no nosso futebol. A aposta é válida, principalmente se considerarmos que o jogador ainda é jovem e tem margem para evoluir. Agora, se a diretoria vai conseguir vencer a concorrência do Atlético Mineiro, aí já é outra história. E não para por aí. Outro nome que está próximo de ser confirmado em definitivo no elenco palmeirense é o zagueiro Bruno Fuchs. Emprestado pelo Atlético até o fim da temporada, o jogador agradou e o Palmeiras já informou ao clube mineiro que vai exercer a opção de compra. Inclusive, existem informações de que parte do pagamento já teria sido feita, embora isso ainda precise ser confirmado. O valor gira em torno de 26 milhões de reais, o que mostra que o Palmeiras está disposto a investir pesado para manter peças que têm se mostrado importantes no esquema de Abel. A movimentação para fechar com Bruno Fuchs faz todo o sentido, ainda mais considerando que o mercado de zagueiros não é dos mais fartos e que o entrosamento conta muito em fases decisivas. Melhor manter alguém que já está adaptado ao clube, ao treinador e à rotina, do que arriscar uma contratação incerta no futuro. O torcedor pode até questionar se vale esse investimento, mas a comissão técnica parece estar convencida da importância do jogador para o projeto. E tudo isso reforça um ponto: o Palmeiras não está pensando só no agora. O clube vem trabalhando com planejamento, olhando para frente, se preparando tanto para manter o alto nível competitivo como para brigar por títulos nas próximas temporadas. É Libertadores, é Campeonato Brasileiro, é reforço sendo mapeado para o futuro, é a manutenção de peças-chave. É o Verdão cada vez mais sólido dentro e fora de campo. E no meio disso tudo, a gente volta o foco para quarta-feira. É contra o River. É fora de casa. É jogo grande. É Libertadores. E o torcedor já sabe o que significa. A expectativa tá lá em cima e, por mais que o desafio seja enorme, esse time já mostrou que sabe crescer nos momentos decisivos. A contagem regressiva já começou, a preparação tá quase no fim, e agora é esperar a bola rolar e ver o que esse Palmeiras é capaz de fazer mais uma vez em um dos maiores palcos do futebol sul-americano. E se por um lado a adrenalina está nas alturas com o duelo contra o River, por outro o clima nos bastidores segue movimentado. A preparação intensa no gramado é apenas parte da equação. Fora de campo, a diretoria continua atenta, fazendo ajustes, monitorando oportunidades e tomando decisões importantes para o presente e também para o futuro do clube. Uma dessas decisões, por exemplo, é a consolidação do nome do Bruno Fuchs como reforço definitivo para o elenco. O Palmeiras já deixou claro para o Atlético Mineiro que vai exercer a opção de compra pelo zagueiro, algo que estava previsto desde o início do empréstimo. Embora alguns detalhes ainda precisem ser esclarecidos, como a data exata para pagamento e se ele já começou a ser feito, o fato é que o acordo já está bem encaminhado. A escolha de manter o jogador tem lógica. Ele chegou em um momento de instabilidade defensiva e, aos poucos, foi se firmando, ganhando espaço e mostrando que pode entregar segurança ali atrás. E essa solidez defensiva vai ser essencial no duelo contra o River Plate. A gente sabe que os argentinos não perdoam vacilos, especialmente jogando em casa. Cada erro pode ser fatal. É o tipo de jogo em que o sistema defensivo precisa estar muito bem entrosado, posicionado e, acima de tudo, concentrado. E é aí que entra o mérito do trabalho que vem sendo feito durante essa pausa da data FIFA.
Foram dias preciosos para o técnico Abel Ferreira testar variações, ajustar o posicionamento, refinar o jogo coletivo e trabalhar alternativas táticas. O que se viu contra o Internacional foi um Palmeiras mais leve, mais compacto e com uma movimentação ofensiva mais fluida. A saída de bola sob pressão também evoluiu. Isso não acontece por acaso. É treino, repetição, conversa e confiança no que está sendo construído. E mesmo com todas essas boas notícias, o time ainda chega ao duelo com algumas dúvidas. A principal, sem dúvida, é como montar o meio-campo e o ataque. Andréas Pereira ou Gabriel Menino? Maurício ou Rafael Veiga? E o próprio Facundo Torres, que fez um jogo razoável contra o Inter, ainda está sendo avaliado com atenção. O uruguaio vem sendo usado mais aberto, mas sua origem é mais central. Isso influencia diretamente no desenho tático do time, principalmente nas transições e na forma como o Palmeiras tenta infiltrar nas defesas adversárias. O Abel tem optado por jogadores que sabem flutuar, que se movimentam entre as linhas, que ajudam na recomposição, mas, ao mesmo tempo, não perde a verticalidade quando precisa acelerar. O desafio agora é encontrar o melhor encaixe para um jogo em que cada detalhe pode decidir. E é claro que, nesse cenário, a presença da torcida é fundamental. Mesmo longe de casa, o torcedor do Palmeiras se faz presente, seja nas arquibancadas, seja na corrente positiva nas redes, ou até mesmo no velho e bom secador ligado quando outros times entram em campo. Como no caso do confronto entre Bahia e Cruzeiro. Um resultado positivo do Bahia significa manter o Palmeiras numa posição mais confortável no Brasileirão, e isso conta muito. Ainda mais em uma fase em que o Verdão vai dividir suas atenções com a Libertadores. Quanto mais tranquilidade no campeonato nacional, melhor para poder focar 100% nos jogos decisivos do torneio continental. E o Brasileirão promete esquentar cada vez mais. A disputa pelo topo da tabela está embolada, com Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e outros clubes ali próximos, esperando uma brecha para disparar. O calendário apertado exige inteligência na gestão do elenco. O Abel vai precisar rodar o time, dosar o desgaste, ao mesmo tempo, manter o rendimento. É um desafio grande, mas que o Palmeiras vem encarando com maturidade. E o elenco, mesmo com algumas peças ainda se adaptando ou oscilando, tem mostrado força. A evolução de jogadores como Maurício, a versatilidade do Felipe Anderson e a segurança defensiva que começa a se formar novamente são indicativos claros de que o trabalho está no caminho certo. E se o foco total agora está em vencer dentro de campo, fora dele a diretoria segue ativa no mercado. A possível chegada de Gabriel Peck em 2026 é uma movimentação que mostra esse olhar de médio prazo. Claro que ainda é cedo para cravar qualquer coisa, mas o interesse existe e já começa a movimentar o cenário. O atacante, que vem se destacando na Major League Soccer, pode ser uma peça valiosa no futuro. A comparação com jogadores do atual elenco, como o próprio Facundo Torres, é inevitável. Enquanto o uruguaio vem sendo adaptado a uma nova função, Peck tem no 1 contra 1, na velocidade pelos lados, uma de suas maiores virtudes. O Palmeiras sente falta de um ponta mais agressivo, que chegue à linha de fundo, que provoque os marcadores. E por mais que a ML seja um campeonato diferente, tecnicamente inferior ao Brasileirão, o desempenho do jogador por lá chama atenção. O investimento em nomes como Gabriel Peck faz parte de uma filosofia que vem sendo construída nos últimos anos, ter um elenco equilibrado, com atletas experientes, jovens promissores e jogadores que entregam intensidade em jogos decisivos. A própria chegada de Bruno Fuchs é reflexo disso. Um defensor que pode não ter feito tanto barulho no início, mas que, aos poucos, foi ganhando espaço e convencendo a comissão técnica. E o fato de o Palmeiras decidir comprá-lo em definitivo, mesmo com concorrência e com um valor considerável envolvido, mostra que existe confiança no potencial do jogador. É um passo importante, principalmente pensando numa temporada longa, com muitos jogos e exigência física lá em cima. E tudo isso reforça como o clube hoje trabalha com uma visão clara, não é apenas vencer agora, mas construir uma base sólida para continuar brigando por títulos ano após ano. E esse tipo de pensamento se traduz em campo. O Palmeiras pode não ser brilhante em todos os jogos, mas é competitivo, organizado e sabe o que está fazendo. Contra o River,
esse perfil será colocado à prova mais uma vez. Vai ser necessário calma, maturidade, inteligência emocional e, acima de tudo, eficiência. Em duelos como esse, às vezes, a chance aparece uma vez só. E quem estiver mais preparado para aproveitar, leva vantagem. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O mercado da bola nunca para, e quando parece que já vimos de tudo, o Palmeiras surge para provar que ainda sabe surpreender. Nos bastidores do futebol brasileiro, corre um burburinho que tem deixado torcedores e rivais de cabelo em pé. Marcos Leonardo, atacante revelação que vinha sendo cobiçado por clubes europeus e gigantes nacionais, teria fechado um acordo surreal com o Verdão. Detalhes sobre valores e duração do contrato ainda são nebulosos, mas fontes internas garantem que o negócio deixaria qualquer diretoria de time concorrente embasbacada. O rumor aponta que o acerto teria sido articulado em silêncio absoluto, sem que sequer os principais concorrentes do Palmeiras percebessem o movimento. A sensação entre os palmeirenses é de chapéu daqueles que marcam época. Enquanto clubes rivais acreditavam estar na frente da negociação, o Verdão teria finalizado tudo de forma quase invisível. O clima é de euforia nos corredores do Allianz Parque, onde dirigentes e membros da comissão técnica estariam em festa discreta, saboreando o impacto do suposto acerto. Marcos Leonardo, conhecido por seu faro de gol e habilidade de driblar zagueiros em espaços curtos, se tornaria mais do que um reforço, seria um símbolo de ousadia do Palmeiras no mercado. Entre torcedores, já circulam teorias sobre como o jovem atacante poderia se encaixar no esquema tático de Abel Ferreira, trazendo velocidade e inteligência para o setor ofensivo. A expectativa é que sua chegada transforme o Verdão em um time ainda mais perigoso, capaz de desafiar rivais históricos em todas as frentes. Enquanto não há anúncio oficial, a imprensa e os fãs seguem atentos a qualquer sinal. A negociação, se confirmada, promete mexer com o cenário do futebol nacional e europeu, abrindo especulações sobre outros possíveis movimentos estratégicos do Palmeiras. Uma coisa é certa, se tudo isso for verdadeiro, o clube paulista mostrou mais uma vez que sabe agir com astúcia, deixando rivais frustrados e torcedores em êxtase. Marcos Leonardo, aparentemente, estaria prestes a se tornar o protagonista de uma história que ainda nem começou, mas que já provoca burburinho em todos os cantos do país. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!